Hábito 7. Afine o instrumento. Princípios de autorrenovação equilibrada. Por vezes, quando reflito sobre as tremendas consequências que resultam das pequenas coisas, fico tentado a pensar que não há pequenas coisas. Bruce Barton. Suponha que você encontre alguém na floresta, trabalhando agitadamente para derrubar uma árvore. O que você está fazendo? Você pergunta. Não está vendo? É a resposta impaciente. Estou serrando esta árvore. Você parece exausto, você exclama. Há quanto tempo está trabalhando? Mais de 5 horas, responde o sujeito. Estou esgotado. É um trabalho árduo. Bem, por que não descansa por alguns minutos e afia a serra? Você pergunta. Com certeza depois vai trabalhar muito mais rapidamente. Não tenho tempo para afiar a serra, diz o homem decidido. Estou muito ocupado serrando. O hábito 7 significa parar para afiar a serra ou afiar um instrumento. Ele rodeia os outros hábitos do paradigma dos 7 hábitos porque é o hábito que torna todos os outros possíveis. 4 dimensões da renovação. O hábito 7 representa a CP pessoal. Preserva e melhora seu bem mais precioso, você mesmo. Renova as 4 dimensões de sua natureza: física, exercício, nutrição, cuidados com estresse; espiritual, clareza de valores e envolvimento, estudo e meditação; mental, leitura, visualização, planejamento, escrita; e social e emocional, ajuda, empatia, sinergia, segurança interna. Apesar de as palavras variarem, a maioria das filosofias de vida lida explícita ou implicitamente com estas 4 dimensões. O filósofo Herb Shepard descreve uma vida saudável e equilibrada a partir de 4 valores: perspectiva, espiritual; autonomia, mental; ligação, social; e tônica, física. George Shinnon, o guru da corrida, descreve 4 papéis: ser um bom animal, físico; um bom artesão, mental; um bom amigo, social; e um santo, espiritual. As teorias mais sólidas da motivação e da organização abrangem estas 4 dimensões ou motivações: a econômica, física; o modo como as pessoas são tratadas, social; o modo como as pessoas são educadas e usadas, mental; e a ajuda, a contribuição, o serviço que a organização realiza, espiritual. Afine o instrumento significa basicamente expressar as 4 motivações. Quer dizer exercer as 4 dimensões da nossa natureza com regularidade e consistência de forma equilibrada e sensata. Para fazer isso, a pessoa precisa ser proativa. Parar para afinar um instrumento ou afiar a serra trata-se de uma atividade do quadrante 2, sem dúvida. E o quadrante 2 depende de iniciativa. O quadrante 1, em função da urgência, age sobre nós, faz pressão constante. A CP pessoal precisa ser exigida até se tornar uma segunda natureza, até que se torne uma espécie de vício saudável. Como encontra-se no centro de nosso círculo de influência, ninguém mais pode fazer isso por nós. Precisamos agir por nossa própria conta. Esse é o investimento isolado mais poderoso que podemos fazer na vida. Investir em nós mesmos, no único instrumento que possuímos para lidar com a vida e contribuir para a humanidade. Somos todos instrumentos para nosso próprio desempenho. E para atingir a eficácia, precisamos reconhecer a importância de dedicar algum tempo, com regularidade, para afiar a serra ou afinar um instrumento das 4 maneiras. A dimensão física. A dimensão física trata de cuidar eficazmente de nosso corpo físico, comer os alimentos adequados, descansar e relaxar o suficiente e praticar exercícios regularmente. O exercício é uma das atividades do quadrante 2 de alto nível que a maioria de nós não faz constantemente porque não é urgente. E como não o praticamos, mais cedo ou mais tarde, percebemos que caímos no quadrante 1, lidando com os problemas de saúde e as crises que resultam naturalmente da negligência. Muitas pessoas pensam que não têm tempo suficiente para fazer exercícios. Que paradigma mais deturpado! Não ter tempo para isso? Estamos falando de 3 a 6 horas por semana,
um mínimo de 30 minutos diários, dia sim, dia não. Não parece um tempo absurdo se considerarmos os tremendos benefícios em termos de impacto nas outras 162, 165 horas da semana. E não precisa ter equipamento especial para fazer isso. Se você quer ir a uma academia ou spa para experimentar o equipamento ou praticar um esporte de habilidade, como tênis ou squash, eis aí a sua chance. Mas isso não é necessário para afinar o instrumento. Um bom programa de exercícios pode ser feito em casa e deve reforçar seu corpo em 3 áreas: resistência, flexibilidade e força. A resistência vem dos exercícios aeróbicos, da eficiência cardiovascular, a capacidade de seu coração para bombear sangue através do corpo. Apesar de o coração ser um músculo, ele não pode ser exercitado diretamente. Precisa ser estimulado através do grupo dos músculos maiores, particularmente os da perna. Por isso, os exercícios como caminhadas rápidas, ciclismo, natação, esqui e corrida são tão benéficos. Você será considerado minimamente apto se puder aumentar o ritmo do coração até pelo menos 100 batimentos por minuto e manter esse nível por pelo menos 30 minutos. Em termos ideais, deveria tentar elevar a taxa de batimentos cardíacos para 60% da taxa máxima, ou seja, a maior frequência em que seu coração consegue bater e bombear sangue por seu corpo. Essa taxa máxima está em torno de 220 menos a sua idade. Assim, se você tem 40 anos, deve buscar uma taxa de exercícios de 108. 220 menos 40 igual 180, vezes 0,6 igual 108. O efeito do treinamento normalmente fica entre 72% e 87% de sua taxa pessoal máxima. A flexibilidade vem do alongamento. A maioria dos especialistas recomendam um aquecimento e depois um resfriamento, antes e depois de exercícios aeróbicos. Antes, ajuda a soltar e aquecer os músculos e prepará-los para exercícios mais vigorosos. Depois, colabora para dissipar o ácido lático, evitando que a pessoa sinta-se dura e dolorida. A força vem dos exercícios que dão resistência aos músculos, como levantamento de pesos, flexões e exercícios calistênicos. A ênfase a ser colocada no desenvolvimento da força vai depender da sua situação. Se está envolvido com trabalho físico ou atividades atléticas, o aumento da força melhorará seu desempenho. Se tem um trabalho basicamente sedentário e não necessita de muita força para atingir o sucesso em seu modo de vida, um pouco de tonificação através de calistênicos, em adição aos exercícios de aeróbica e alongamento, costuma ser suficiente. Fui certa vez a uma academia com um amigo, PhD em fisiologia de exercícios. Ele se concentrava em aumentar a força. Pediu que o observasse enquanto ele fazia exercícios na prancha e disse que em determinado momento eu deveria pegar os halteres. Mas não faça isso antes de eu mandar, ele disse imperativo. Assim, esperei e me preparei para pegar os halteres. Eu via os pesos subindo e descendo, subindo e descendo. Percebi que estava ficando difícil, mas ele continuava tentando. Quando começava a erguer, eu pensava, ele não vai conseguir. Mas conseguia. Depois os baixava vagarosamente e recomeçava a erguê-los. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Finalmente, quando olhei para seu rosto, contraído pelo esforço, os vasos sanguíneos praticamente saltando da pele, pensei, os halteres vão cair e esmagar o peito dele. Talvez seja a hora de tirar o peso das mãos dele. Talvez tenha perdido o controle e não saiba mais o que está fazendo. Mas ele conseguia baixar os pesos em segurança. E começava a erguê-los novamente. Eu mal podia acreditar. Quando ele finalmente me pediu para pegar os pesos, eu disse, por que esperou tanto tempo? Praticamente todo o benefício do exercício acontece na parte final, Stephen, foi a resposta. Estou tentando aumentar a força. E isso só acontece quando as fibras musculares se rompem e as fibras nervosas acusam a dor. Depois, a natureza compensa o esforço e em 48 horas, as fibras ficam mais fortes do que antes. Eu entendi o seu ponto de vista. O mesmo princípio funciona também para os músculos emocionais, como a paciência. Quando alguém exercita a paciência até ultrapassar os limites anteriores, a natureza faz a compensação e na próxima vez a fibra tem mais força.
Esse meu amigo queria aumentar sua força muscular e sabia como fazer isso. Nem todos precisamos desenvolver esse tipo de força para atingir a eficácia. Sem dor, sem progresso é um lema que tem validade em determinadas circunstâncias, mas não é a essência de um programa de exercícios eficaz. A essência da renovação no plano físico é afinar o instrumento, exercitar o corpo de forma constante, que preserve e aumente a capacidade de trabalho, adaptação e fruição. Precisamos agir com sabedoria na hora de planejar um programa de exercícios. Existe uma tendência, especialmente se você não faz exercício algum, de exagerar. E isso pode gerar dor desnecessária, problemas e mesmo danos permanentes. É melhor começar devagar. Um programa de exercícios deve estar em harmonia com as mais recentes descobertas nesta área, com as recomendações de seu médico e com a sua própria consciência do problema. Se você não anda fazendo muitos exercícios, seu corpo indubitavelmente protestará contra essa mudança da lei do mínimo esforço. No começo não vai gostar nem um pouco, pode até odiar, mas seja proativo. Faça os exercícios como planejou. Se chover na primeira manhã que você reservou para correr, não desanime. Corra. Que bom, está chovendo. Vou aprimorar minha força de vontade, assim como meu corpo. Você não está lidando com uma solução rápida. Trata-se de uma atividade do quadrante 2 que trará resultados fenomenais a longo prazo. Pergunte a qualquer um que já experimentou isso com insistência. Pouco a pouco, sua taxa de batimentos cardíacos em repouso vai diminuir à medida que seu coração e seu sistema de processamento do oxigênio se tornam mais eficientes. Quando você melhorar a capacidade de seu corpo para coisas mais ousadas, descobrirá que suas atividades normais são mais confortáveis e agradáveis. Vai sentir mais disposição à tarde e a fadiga que o deixava sempre tão cansado para se exercitar no passado será substituída por uma energia que injetará ânimo em todas as atividades que fizer. Provavelmente, o maior benefício resultante dos exercícios será o desenvolvimento dos músculos da proatividade do hábito 1. Quando você age baseado no valor do bem-estar físico, em vez de se conformar com as forças que o afastam dos exercícios, seu paradigma de si mesmo, seu amor próprio, sua autoconfiança e sua integridade serão profundamente afetados. A dimensão espiritual. Renovar a dimensão espiritual acrescenta liderança à sua vida. Está profundamente vinculada ao hábito 2. A dimensão espiritual é o seu centro, seu íntimo, seu comprometimento com o sistema de valores. Trata-se de uma área muito pessoal da vida, de importância suprema. Ela se nutre das fontes que o inspiram e elevam, vinculando-o às verdades eternas de toda a humanidade. Cada pessoa faz isso de forma muito diferente. Eu encontro consolo e renovação nas orações meditativas das Sagradas Escrituras, porque elas refletem o meu sistema de valores. À medida que leio e medito, eu me sinto renovado, equilibrado e pronto para ajudar os outros. A imersão na literatura ou na música de qualidade pode renovar o espírito de algumas pessoas. Outros conseguem isso na comunhão com a natureza. A natureza abençoa aqueles que se comunicam com ela. Quando você consegue deixar para trás o barulho e a agitação da cidade grande e se entregar à harmonia e ao ritmo da natureza, volta renovado. Durante algum tempo, não se perturba, não se abala, até que gradualmente o barulho e a tensão externa começam a invadir aquela sensação de paz interior. Arthur Gordon relata um caso maravilhoso, íntimo, de sua renovação espiritual em um conto chamado A Virada da Maré. Ele fala de um período de sua vida em que começou a achar que tudo estava chato e sem graça. Seu entusiasmo desapareceu, seus esforços para escrever eram infrutíferos, e a situação piorava a cada dia. Finalmente ele decidiu procurar ajuda com um médico. Notando que não havia nada de errado, o doutor perguntou se ele conseguiria seguir algumas instruções por um dia. Quando Gordon disse que sim, o doutor ordenou que passasse o dia no lugar onde ele foi mais feliz quando criança. Ele poderia levar comida, mas não deveria falar com ninguém, nem ler, escrever ou escutar rádio. Depois ele anotou 4 prescrições e disse que ele as lesse às 9, meio-dia,
3 e 6 horas da tarde. Está falando sério? Gordon perguntou. Vai ver que eu não brinco em serviço quando receber a conta, foi a resposta. Assim, na manhã seguinte, Gordon foi para a praia. Abriu a primeira prescrição que dizia: ouça cuidadosamente. Ele pensou que o médico estava louco. Como poderia ficar ali ouvindo durante 3 horas? Mas havia concordado em seguir as instruções do médico, de forma que ficou lá ouvindo. Escutou os sons naturais do mar e dos pássaros. Depois de um tempo, ele já conseguia ouvir outros sons, que não eram tão claros no início. Enquanto ouvia, começou a pensar nas lições que o mar lhe ensinara quando criança: a paciência, o respeito, a consciência da interdependência das coisas. Ele começou a ouvir os sons e o silêncio e a sentir uma paz crescente. Ao meio-dia, ele abriu a segunda folha de papel. Estava escrito: tente voltar. Voltar para onde? Pensou. Talvez para a infância, talvez para as lembranças de um tempo feliz. Ele pensou em seu passado, sobre os muitos momentos de alegria. Ele tentou recordá-los com exatidão, e ao recordar, sentiu um calor aconchegante dentro de si. Ele abriu a terceira prescrição às 3 da tarde. Até então, as instruções haviam sido fáceis de seguir. Mas aquela era diferente e dizia: examine seus motivos. No início ele ficou na defensiva, pensou no que desejava: sucesso, reconhecimento, segurança, e justificou todos eles. Mas um pensamento lhe ocorreu depois. Estes motivos não eram bons o suficiente, e talvez nisso estivesse a resposta para a situação estagnada. Ele refletiu profundamente sobre seus motivos. Ele pensou na felicidade passada, e finalmente a resposta veio a ele. Em um momento de clareza, ele escreveu: vi que nada pode dar certo se os motivos estiveram errados. Não faz diferença se você é carteiro, cabeleireiro, vendedor de seguros ou dona de casa. Não importa. Desde que sinta que está servindo aos outros, está fazendo um bom trabalho. Quando se preocupa apenas em contentar a si mesmo, você o executa de um jeito pior. É uma lei tão inexorável quanto a lei da gravidade. Às 6 da tarde, pôde cumprir a última instrução rapidamente. Anote suas preocupações na areia, dizia o papel. Ele se ajoelhou e escreveu várias palavras com um fragmento de concha. Depois, levantou-se e foi embora. Ele nem precisou olhar para trás. Sabia que a maré estava subindo. A renovação espiritual exige tempo, mas é uma atividade quadrante 2 e não podemos recusar o tempo necessário a ela. O grande reformador Martinho Lutero teria dito: tenho tantas coisas para fazer hoje que precisarei passar mais de 1 hora ajoelhado. Para ele, a oração não era uma tarefa mecânica, e sim a fonte do poder que libertava e multiplicava suas energias. Perguntaram a um mestre zen oriental que mantinha sempre a paz e a serenidade, apesar de as pressões que enfrentava: como consegue manter a serenidade e a paz? Ele respondeu: jamais abandono o meu local de meditação. Ele meditava pela manhã e durante o resto do dia carregava consigo a paz daqueles momentos, em sua mente e em seu coração. A ideia é que, ao passarmos algum tempo refletindo sobre o centro da liderança em nossas vidas, sobre o que é a vida, em última análise, o resultado se abre como um guarda-chuva por cima de todo o resto. Ele nos renova e revigora, particularmente se estamos comprometidos com ele. É por isso que acredito que uma missão pessoal seja tão importante. Se tivermos uma compreensão profunda de nosso interior e de nosso propósito, podemos revisá-lo e reorientá-lo frequentemente. Em nossa renovação espiritual diária, podemos visualizar e vivenciar os eventos do dia em harmonia com esses valores. O líder religioso David O. McKay nos ensina: as maiores batalhas da vida são travadas diariamente nos silenciosos compartimentos da alma. Se você vence as batalhas aí, se resolve os problemas que perturbam seu íntimo, é inundado por uma sensação de paz e certeza de saber o que está fazendo. Vai descobrir que as vitórias públicas, onde você tem tendência a pensar em termos de cooperação e promover o bem-estar das outras pessoas e ficar genuinamente contente pelo sucesso alheio,
se seguirão naturalmente. A dimensão mental. Grande parte de nosso desenvolvimento mental e aprimoramento da disciplina vem da educação formal. Mas assim que deixamos a disciplina externa da escola, muitos de nós permitimos que as mentes se atrofiem. Não lemos mais coisas sérias, não exploramos novos temas em profundidade, fora de nosso campo de ação. Não pensamos analiticamente, não escrevemos, pelo menos não criticamente, ou de um modo que teste nossa habilidade de expressão em uma linguagem clara, concisa. Em vez disso, passamos o tempo vendo TV. As pesquisas mostram que a televisão fica ligada, na maioria dos lares, entre 35 e 40 horas por semana. É mais ou menos o tempo que as pessoas dedicam ao trabalho, e mais do que gastam na escola. E somos submetidos a todos os valores transmitidos por ela enquanto assistimos à programação. Eles podem nos influenciar poderosamente, de forma sutil e imperceptível. A sabedoria para assistir à TV requer o gerenciamento pessoal eficaz do hábito 3, que nos permite discriminar e selecionar as informações e os programas elevados e divertidos que melhor servem para expressar nossos propósitos e valores. Em nossa família, limitamos a TV a cerca de 7 horas semanais, uma média de 1 hora diária. Tivemos uma reunião familiar na qual conversamos sobre isso e estudamos as informações sobre o que acontece nos lares por causa da televisão. Descobrimos que, ao discutirmos a questão como uma família, onde ninguém estava na defensiva ou teimando, as pessoas começaram a reconhecer o vício doentio de depender de novelas ou de assistir diariamente a determinado programa. Sou grato à televisão pelos muitos programas altamente educativos e de qualidade. Eles enriquecem nossas vidas e contribuem significativamente para nossas metas e propósitos. Mas há muitos que são simplesmente uma perda de tempo e outros tantos que nos influenciam de forma negativa. Assim como o corpo, a televisão é um bom servo de um senhor fraco. Precisamos praticar o hábito 3 e gerenciar nossa vida pessoal de forma eficaz para maximizar o uso de todos os recursos para completar nossa missão. A educação permanente que amplie e abra continuamente as perspectivas é uma renovação mental vital. Muitas vezes, ela inclui a disciplina externa da sala de aula ou dos programas de estudos sistemáticos, mas normalmente não para aí. As pessoas proativas podem encontrar muitas maneiras de aprimorar sua educação. É extremamente valioso treinar a mente para se distanciar e observar seu próprio programa. Isso, para mim, é a definição de uma educação liberal. A capacidade para examinar os programas de vida em comparação a questões, propósitos e outros paradigmas. O treinamento sem essa educação estreita e limita a mente, de modo que os pressupostos subjacentes ao treinamento nunca sejam examinados. Por isso é tão valioso ler bastante e expor sua mente às mentes geniais. Não existe melhor maneira de instruir e expandir sua mente de modo sistemático do que o hábito de ler ou ouvir boa literatura. Esta é mais uma atividade quadrante 2 de alto nível. Você pode entrar em contato com as mentes mais aguçadas que existem hoje ou que já passaram pela face da Terra. Recomendo que se inicie com o objetivo de ler ou ouvir um livro por um mês, depois 1 a cada 2 semanas, depois 1 por semana. A pessoa que não lê não está em melhor condição do que a pessoa que não sabe ler. Literatura de qualidade como as grandes obras, os clássicos, autobiografias, a National Geographic e outras publicações que expandem nossos conhecimentos culturais, bem como a literatura atualizada dos diversos campos do conhecimento, podem expandir seus paradigmas e afinar o instrumento que é a mente, particularmente se praticarmos o hábito 5 enquanto lemos ou ouvimos, procurando primeiro compreender. Se usamos nossa autobiografia para fazer julgamentos antes de realmente entender o que o autor tem a dizer, limitamos os benefícios da experiência da leitura. Escrever é outro modo poderoso de afinar um instrumento mental. Manter um diário de seus próprios pensamentos, experiências, descobertas e coisas aprendidas estimulam a clareza mental,
a exatidão e contextualização. Escrever boas cartas, comunicar-se no nível profundo dos pensamentos, sentimentos e ideias, em vez de ficar no superficial, nos eventos, também afeta positivamente nossa capacidade de pensar com clareza, de raciocinar com precisão e de compreender com eficácia. Organizar e planejar também espelham formas de renovação mental associadas com os hábitos 2 e 3. Significam começar com um objetivo em mente e organizar a vida para atingir esse objetivo. É exercer o poder de visualização e de imaginação da mente para ver do começo ao fim e ter uma noção de todo o percurso, ou pelo menos de seus princípios, se não de seus passos. Dizem que as guerras são vencidas na barraca do general. Afinar o instrumento nas 3 dimensões iniciais, a física, a espiritual e a mental, é uma prática chamada de vitória particular diária. E recomendo a todos a prática simples de despender 1 hora por dia fazendo isso, 1 hora por dia, o resto da vida. Não existe outra maneira tão boa de gastar esta hora em comparação com a vitória particular diária em termos de valor e resultados. Ela vai afetar cada decisão, cada relacionamento. Aumentará muito a qualidade, a eficácia de todas as outras horas do dia, inclusive a profundidade e a eficácia do sono. Construirá a força mental, física e espiritual a longo prazo, o que lhe permitirá enfrentar os difíceis desafios da vida. Nas palavras de Phillips Brooks, algum dia, nos anos que virão, você estará lutando com a grande tentação ou tremendo em função da grande dor de sua vida. Mas a luta real é aqui e agora. Agora, se decide se, no dia de sua dor ou tentação suprema, você falhará vergonhosamente ou triunfará com glória. O caráter só pode ser forjado por meio de um processo longo, contínuo. A dimensão social emocional. Enquanto as dimensões física, espiritual e mental estão estreitamente ligadas aos hábitos 1, 2 e 3, centrados nos princípios de visão, liderança e gerenciamento pessoal, a dimensão social emocional se focaliza nos hábitos 4, 5 e 6, centrados nos princípios da liderança interpessoal, comunicação empática e cooperação criativa. A dimensão social e a dimensão emocional de nossas vidas estão vinculadas porque nossa vida emocional é de modo principal, mas não exclusivo, desenvolvida no relacionamento com os outros e através dele se manifesta. Renovar a dimensão emocional social não exige tempo, pelo menos não no sentido que a renovação das outras dimensões exige. Podemos conseguir isso dentro de nossas interações normais cotidianas com as pessoas. Mas isso requer treinamento, sem dúvida. Teremos de incentivar a nós mesmos, porque muitos de nós ainda não atingimos o nível da vitória particular e os requisitos da vitória pública necessários para que os hábitos 4, 5 e 6 venham naturalmente a nós em todas as interações. Suponha que você seja uma pessoa-chave em minha vida. Você pode ser chefe, subordinado, colega de serviço, amigo, vizinho, esposa, filho, membro da família, qualquer um com quem eu quero ou preciso interagir. Suponhamos que precisemos trabalhar, comunicar, discutir uma questão fundamental, atingir um objetivo ou discutir um problema juntos. Nós vemos as coisas de modo distinto, estamos olhando através de lentes diferentes. Você vê a moça, eu a velha senhora. Sendo assim, eu pratico o hábito 4, vou até você e digo: posso ver que você está abordando a situação de um modo diferente. Por que não concorda em nos comunicarmos até encontrar uma solução que seja satisfatória para os dois? Estaria disposto a fazer isso? A maioria das pessoas estaria propensa a dizer sim a esta proposta. Depois eu passo para o hábito 5. Vou ouvir você primeiro. Em vez de ouvir com a intenção de responder, eu ouço empaticamente, para que possa compreender seu paradigma em profundidade. Quando eu puder explicar seu ponto de vista tão bem quanto você mesmo, aí eu me concentro em mostrar meus pontos de vista para você, de forma que possa compreendê-los também.
baseados no compromisso de buscar uma solução mutuamente satisfatória, bem como uma compreensão profunda dos pontos de vista do outro, passamos para o hábito 6. Trabalhemos juntos para produzir uma terceira alternativa, soluções para nossas diferenças que reconhecemos como melhores do que qualquer das propostas anteriores, feitas por um de nós isoladamente. O sucesso nos hábitos 4, 5 e 6 não é uma questão prioritária de intelecto, é muito mais uma questão de emoção. Está profundamente ligado a nosso senso de segurança pessoal. Se nossa segurança pessoal deriva de fontes interiores, então temos a força para praticar os hábitos da vitória pública. Se somos inseguros emocionalmente, apesar de termos avançado bastante intelectualmente, praticar os hábitos 4, 5 e 6 com pessoas que pensam de modo diferente em questões importantes da vida pode ser terrivelmente ameaçador. De onde vem a segurança interna? Ela não deriva do que os outros pensam da gente ou do modo como nos tratam. Não vem dos papéis que prepararam para nós. Não vem de nossa posição ou condição de momento. Ela vem de dentro. Deriva de paradigmas adequados e princípios corretos existentes em nossos corações e mentes. Vem de uma coerência de dentro para fora, de uma vida íntegra, na qual os hábitos diários reflitam os valores mais profundos. Acredito que uma vida íntegra é a fonte fundamental do valor pessoal. Discordo da literatura do sucesso popular que diz ser o amor próprio basicamente uma questão de força de vontade, de atitude, que a pessoa pode se predispor para a paz de espírito. A paz de espírito chega quando sua vida está em harmonia com os princípios e valores verdadeiros e de nenhum outro modo. Existe também a segurança íntima que vem como resultado de uma vida interdependentemente eficaz. Há segurança em se saber que as soluções ganha-ganha existem, que a vida não é sempre ou eu ou ele, e quase sempre há terceiras alternativas mutuamente benéficas. Há segurança em saber que você pode sair de seu próprio quadro de referências sem conceder, e pode compreender profunda e verdadeiramente um outro ser humano. Há segurança que surge quando você interage autêntica, criativa e cooperativamente com outras pessoas e realmente vive os hábitos interdependentes. Existe segurança íntima derivada da disponibilidade, da ajuda significativa às outras pessoas. Seu trabalho é uma fonte importante de segurança quando você se vê em uma condição criativa e contribui fazendo realmente diferença. Outra fonte é a caridade anônima. Ninguém sabe disso e ninguém saberá necessariamente. Mas este não é o ponto. A questão é abençoar a vida de outras pessoas. Influência, não reconhecimento, torna-se o motivo. Viktor Frankl concentrou-se na necessidade de significado e propósito em nossas vidas. Algo capaz de transcender a vida em si e libertar as energias positivas que carregamos. O falecido Dr. Hans Selye, em sua monumental pesquisa sobre estresse, basicamente diz que uma vida longa, saudável e feliz resulta das contribuições feitas dos projetos significativos que são pessoalmente excitantes, contribuindo e abençoando a vida das pessoas. Sua ética é: aprenda a amar seu próximo. Ou nas palavras de George Bernard Shaw, esta é a verdadeira alegria da vida. Ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como digno. Ser uma força da natureza, em vez de um amontoado febril e egoísta de ressentimentos e frustrações, sempre reclamando que o mundo não se devota a torná-lo feliz. Sou da opinião que minha vida pertence a toda a comunidade, e enquanto viver, tenho a obrigação de fazer tudo o que puder por ela. Quero estar totalmente esgotado quando morrer, pois quanto mais trabalho, mais eu vivo. Eu me regozijo com a vida pelo que ela traz. A vida não é uma vela breve para mim. É uma espécie de tocha esplêndida que preciso segurar no momento e quero que queime com o maior brilho possível antes de passá-la para gerações futuras. N. Eldon Tanner disse:
A assistência é o aluguel que pagamos pelo privilégio de viver na Terra. E há muitas maneiras de servir. Quer façamos parte de uma igreja, de uma organização filantrópica, de um serviço que apresente oportunidades significativas para a caridade ou não. Nenhum dia se passa sem que possamos servir pelo menos a um ser humano fazendo doações de amor incondicional. Influenciando os outros. A maioria das pessoas vive em função do espelho social, sendo influenciada por opiniões, ideias e paradigmas das pessoas à sua volta. Na condição de pessoas interdependentes, eu e você temos um paradigma que inclui a noção de fazer parte desse espelho social. Podemos escolher refletir de volta para os outros uma visão clara e sem distorções de si mesmos. Podemos reforçar sua natureza proativa e tratá-los como pessoas responsáveis. Podemos ajudar a torná-los indivíduos centrados nos princípios, baseados nos valores, independentes e responsáveis. E com a mentalidade de abundância, perceber que fornecer um reflexo positivo para os outros não nos diminui em nada. Só amplia nosso ser, porque aumenta as possibilidades de interação eficaz com outras pessoas proativas. Em determinado momento de sua vida, provavelmente já encontrou alguém que acreditou em você, quando nem você mesmo era capaz disso. Essa pessoa o influenciou. Será que ela fez alguma diferença em sua vida? E se você tivesse uma influência positiva, capaz de incentivar outra pessoa? Quando o espelho social orientá-las para seguir o caminho mais baixo, você pode influenciá-las para pegar o mais nobre, porque acredita nelas. Você as ouve e empatiza com elas. Você não as absolve da responsabilidade, mas as encoraja a ser proativas. Talvez você conheça o musical Homem de la Mancha. É uma belíssima história medieval de um cavaleiro que encontra uma mulher na rua, uma prostituta. Ela tem sido confirmada em seu modo de vida por todas as pessoas que passam por sua vida. Mas esse cavaleiro poeta vê algo mais nela, algo belo e adorável. Ele também vê sua virtude e insiste nela, mais e mais. Ele dá a ela um novo nome, Dulcinea, um novo nome associado a um novo paradigma. No início, ela o recusa prontamente. Seus antigos papéis são mais fortes. Ela o despreza, pois não passava de um sonhador maluco, mas ele persiste. Faz continuamente depósitos de amor incondicional, e isso gradualmente penetra na mente dela. Atinge sua verdadeira natureza, seu potencial, e ela começa a responder. Pouco a pouco, ela começa a mudar seu estilo de vida. Ela acredita nisso e age a partir de seu novo paradigma, para a surpresa inicial de todos os outros de sua vida. Mais tarde, quando ela começa a voltar a seu antigo paradigma, ele a visita em seu leito de morte e entoa uma canção belíssima, O Sonho Impossível. Olha em seus olhos e sussurra. Nunca se esqueça, você é Dulcinea. Uma das histórias clássicas das profecias de resultado induzido diz respeito a um computador na Inglaterra que foi acidentalmente programado de modo incorreto. Em termos acadêmicos, ele considerou que quase uma classe de alunos bons era formada por maus alunos e que uma classe de alunos tidos como maus era formada por bons alunos. E o relatório do computador era o principal critério que orientava os paradigmas dos professores sobre os estudantes no início do ano escolar. Quando a diretoria da escola finalmente descobriu o erro, 5 meses e meio depois, decidiu realizar novos testes com os alunos, sem contar a ninguém o que havia acontecido. Os resultados foram intrigantes. Os alunos bons haviam piorado significativamente nos testes feitos para medir QI. Eles haviam sido tratados como crianças mentalmente limitadas, pouco cooperativas e difíceis de serem ensinadas. Os paradigmas dos professores tornaram a profecia realidade. Mas as dezenas de maus alunos haviam melhorado. Os professores os trataram como se fossem brilhantes, e sua energia, esperança, otimismo e boa vontade refletiram estas expectativas individuais e valor dado aos alunos. Aos professores, perguntaram como haviam sido as primeiras semanas do semestre. Por alguma razão, nossos métodos não estavam funcionando.
A informação do computador mostrava que os alunos eram brilhantes. Se as coisas não estavam indo bem, eles concluíram que o problema se encontrava nos métodos de ensino. E eles reviram os métodos, foram proativos, trabalharam dentro de seu círculo de influência. A aparente incapacidade dos alunos não passava de inflexibilidade dos professores. O que refletimos para os outros sobre nós mesmos? E o quanto esses reflexos influenciam as vidas alheias? Temos tantas coisas que podemos investir nas contas bancárias emocionais das outras pessoas. Quanto mais pudermos ver as pessoas em termos de seu potencial oculto, mais poderemos usar a imaginação em vez de nossa memória, com a esposa, os filhos, os colegas de trabalho ou os empregados. Podemos nos recusar a rotulá-los. Podemos vê-los de novas formas, a cada vez que estivermos juntos. Podemos ajudá-los para que se tornem independentes, seguros, capazes de conduzir relações profundas, ricas, satisfatórias e produtivas com os outros. Goethe nos ensinou: trate um homem como ele é, e ele continuará sendo como é. Trate-o como ele pode e deve ser, e ele se tornará o que pode e deve ser. Equilíbrio na renovação. O processo de autorrenovação precisa incluir a renovação equilibrada em todas as 4 dimensões de nossa natureza: física, espiritual, mental e social-emocional. Apesar de a renovação em cada uma das dimensões ser importante, ela somente se tornará eficaz por completo quando lidarmos com todas as dimensões de um modo sábio e equilibrado. Negligenciar qualquer uma das áreas provoca um impacto negativo nas outras. Descobri que isso é verdade tanto para as organizações quanto para a vida dos indivíduos. Na organização, a dimensão física se expressa em termos econômicos. A mental ou psicológica lida com o reconhecimento, o desenvolvimento e o uso do talento. A dimensão social e emocional tem a ver com as relações humanas, o modo como as pessoas são tratadas. E a dimensão espiritual lida com a descoberta do propósito, através do objetivo ou contribuição da organização, bem como de sua integridade. Quando uma organização negligencia uma ou mais dessas áreas, há um impacto negativo em toda a empresa. As energias criativas que poderiam resultar em uma sinergia tremenda, poderosa, são usadas para lutar contra a organização e se tornam forças restritivas do crescimento e da produtividade. Tive contato com empresas cujo único interesse é econômico, fazer dinheiro. Normalmente elas não alardeiam esse propósito. Por vezes, até divulgam outros objetivos, mas lá no fundo, seu único desejo é ganhar dinheiro. Sempre que me deparo com isso, também encontro uma grande quantidade de sinergia negativa na cultura, gerando coisas como rivalidade interdepartamental, comunicação defensiva e protegida, politicagem e teimosia. Não podemos viver com eficácia sem ganhar dinheiro, mas esta não é uma razão suficiente para a existência de uma organização. Não podemos viver sem comer, mas não vivemos só para comer. Na outra ponta do espectro, vi organizações que se concentram quase que exclusivamente na dimensão social-emocional. Elas são, em certo sentido, uma espécie de experimento social e não possuem critérios econômicos em seu sistema de valores. Não possuem medida ou padrão de eficácia e, como resultado, perdem toda a eficiência e, finalmente, seu lugar no mercado. Encontrei muitas organizações que desenvolvem apenas 3 das dimensões. Elas possuem um bom critério de serviços, bons critérios econômicos, bons critérios de relações humanas, mas não estão realmente empenhadas em identificar, desenvolver, utilizar e reconhecer o talento das pessoas. E se essas forças psicológicas deixam de ser levadas em conta, o resultado é uma autocracia benevolente. A cultura resultante refletirá diferentes formas de resistência coletiva, rivalidades, excessiva rotatividade e outros problemas culturais crônicos. A eficácia empresarial, bem como a individual, requer o rápido desenvolvimento e a renovação em todas as 4 dimensões de um modo sábio e equilibrado. Qualquer dimensão negligenciada criará um campo negativo de resistência que se coloca no caminho da eficácia e do crescimento.
Organizações e indivíduos que reconhecem a importância de cada uma dessas 4 dimensões em sua missão fornecem um poderoso quadro de referências para a renovação equilibrada. Esse processo de melhoria contínua é a marca registrada do movimento para a qualidade total e a chave da primazia econômica do Japão. Sinergia na renovação. A renovação equilibrada é sinérgica ao máximo. As coisas que você faz para afinar o instrumento em uma dimensão causam um impacto positivo nas outras dimensões, porque elas estão estreitamente interligadas. Sua saúde física afeta sua saúde mental. Sua força espiritual afeta sua força social e emocional. À medida que você melhora em uma dimensão, aumenta sua habilidade também nas outras. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes criam o máximo de sinergia entre essas dimensões. A renovação em qualquer dimensão aumenta sua capacidade de viver pelo menos um dos 7 hábitos. E apesar de os hábitos serem sequenciais, o desenvolvimento sinérgico de um deles aumenta sua capacidade de viver os outros. Quanto mais proativo você for, hábito 1, mais eficaz será no exercício de sua liderança pessoal, hábito 2, e no gerenciamento de sua vida, hábito 3. Quanto mais eficácia no gerenciamento de sua vida, hábito 3, mais atividades renovadoras terá no quadrante 2, hábito 7. Quanto mais você procura primeiro compreender, hábito 5, mais eficaz será na busca de soluções sinérgicas para ganha-ganha, hábitos 4 e 6. Quanto mais você se aprimora nos hábitos que levam à independência, hábitos 1, 2 e 3, mais eficaz será em situações interdependentes, hábitos 4, 5 e 6. E a renovação, hábito 7, é o processo de revitalizar todos os outros hábitos. Quando você renova sua dimensão física, reforça sua visão pessoal, hábito 1, o paradigma da autoconsciência, da vontade independente, da proatividade, de saber que é livre para agir em vez de sofrer a ação, para escolher sua reação a qualquer estímulo. Esse é provavelmente o maior benefício dos exercícios físicos. Cada vitória particular diária significa um depósito em sua conta pessoal de segurança. Quando você renova sua dimensão espiritual, reforça a liderança pessoal, hábito 2. Aumenta a capacidade de viver a partir da imaginação e da consciência, em vez de exclusivamente da memória, compreendendo seus paradigmas e valores mais profundos, criando dentro de si um centro de princípios corretos, definindo sua missão única no mundo, adaptando sua pessoa a uma vida em harmonia com os princípios corretos, contando com suas fontes de força pessoal. A rica vida pessoal que você cria com a renovação espiritual se reflete em imensos depósitos na sua conta pessoal de segurança. À medida que você renova sua dimensão mental, reforça sua capacidade de gerenciamento pessoal, hábito 3. Quando planeja, força sua mente a admitir a maior potência das atividades, metas prioritárias e atividades do quadrante 2, maximizando o uso de seu tempo e sua energia. Você organiza e realiza suas atividades a partir das prioridades. Quando se envolve com o aprendizado contínuo, aumenta sua base de conhecimentos e suas opções. A segurança econômica não se encontra no emprego, mas sim em seu próprio poder de produzir, pensar, criar, aprender, adaptar. Esta é a verdadeira independência financeira e não a posse de riquezas. É ter poder para produzir riquezas. É algo interno. A vitória particular diária, um mínimo de 1 hora por dia para a renovação das dimensões física, espiritual e mental, é a chave para o desenvolvimento dos 7 hábitos e se encontra totalmente dentro de seu círculo de influência. É o foco no tempo do quadrante 2 necessário para integrar esses hábitos em sua vida, tornando-a centrada nos princípios. Ela também é o alicerce para a vitória pública diária. É a fonte da segurança íntima necessária para afinar um instrumento na dimensão social e emocional. Ela lhe dá a força pessoal para se concentrar em seu círculo de influência nas situações interdependentes, olhar para os outros com o paradigma da mentalidade de abundância, valorizar de verdade as diferenças e ficar feliz com o sucesso alheio.
Isso lhe dá base para lutar pela compreensão genuína e as soluções ganha-ganha sinérgicas para praticar os hábitos 4, 5 e 6 em uma realidade interdependente. A espiral ascendente. A renovação é o princípio e o processo que nos dá a força necessária para nos movermos em uma espiral ascendente de crescimento e mudança, de melhoria contínua. Para realizar um progresso significativo e consistente ao longo dessa espiral, precisamos levar em conta um outro aspecto da renovação, que se aplica ao dom exclusivamente humano que dirige o movimento ascendente: nossa consciência. Nas palavras de Madame de Staël, a voz da consciência é tão delicada que é fácil ignorá-la, mas também é tão clara que se torna impossível iludi-la. A consciência é o dom que percebe nossa coerência ou desvio dos princípios corretos e nos leva até eles quando está em forma. Assim como a educação dos músculos e nervos é vital para a excelência atlética e a educação da mente vital para o estudioso, a educação da consciência é vital para a pessoa verdadeiramente proativa, altamente eficaz. Treinar e educar a consciência, contudo, exige uma concentração imensa, muita disciplina equilibrada, uma vida honesta e coerente. Exige dedicação regular à literatura de inspiração, pensamentos nobres e, acima de tudo, a vida em harmonia com sua pequena voz. Assim como comida inadequada e falta de exercício podem acabar com a condição de um atleta, as coisas obscenas, rudes ou pornográficas podem gerar uma escuridão no íntimo, capaz de obscurecer nossa sensibilidade e substituir a consciência natural ou divina do que é certo e errado pela consciência social do serei descoberto? Nas palavras de Dag Hammarskjöld, você não pode brincar com um animal dentro de si sem se tornar um animal completo, flertar com a falsidade sem destruir seu direito à verdade, envolver-se com a crueldade sem perder a sensibilidade da mente. Quem quer manter o jardim bonito não guarda um canto para as ervas daninhas. Como temos a autoconsciência, devemos escolher os propósitos e princípios segundo os quais viveremos. De outro modo, o vácuo será preenchido por outras coisas, perderemos nossa autoconsciência e nos tornaremos animais vis que só vivem para a reprodução e a sobrevivência. As pessoas que existem nesse nível não estão vivendo, elas são vividas. Reagem sem saber nada dos dons únicos que jazem dormentes e obscurecidos dentro de si. E não existe atalho algum para seu desenvolvimento. A lei da colheita nos governa. Sempre colhemos o que semeamos, nem mais, nem menos. A lei da justiça é imutável, e quanto mais vivemos em conformidade com nossos princípios, melhor será nosso julgamento sobre a forma como o mundo opera e mais precisos serão nossos paradigmas, os mapas de nossos territórios. Acredito que enquanto crescemos e amadurecemos, nesta espiral ascendente, devemos nos aplicar diligentemente no processo de renovação, educando e ouvindo nossa consciência. Uma consciência mais educada nos impelirá para a frente no caminho da liberdade pessoal, segurança, sabedoria e poder. O movimento ao longo da espiral ascendente exige aprendizado, dedicação e ação em planos cada vez mais elevados. Estaremos enganando a nós mesmos se acharmos que apenas um deles basta. Para continuar progredindo, devemos continuar com o aprendizado, dedicação e ação cada vez mais. Sugestões de aplicação. Primeira, faça uma lista de atividades que o ajudariam a manter uma boa forma física, compatíveis com seu estilo de vida e que possam ser feitas regularmente. Segunda, selecione uma das atividades e a coloque como uma das metas em seus papéis pessoais para a próxima semana. No final da semana, avalie seu desempenho. Se não atingiu sua meta, terá sido por subordiná-la a um valor mais alto legítimo? Ou você deixou de agir com integridade em relação a seus valores? Terceira, faça uma lista similar de atividades renovadoras em suas dimensões espirituais e mentais. Na área social e emocional, anote os relacionamentos que gostaria de melhorar, ou as circunstâncias específicas em que a vitória pública traria mais eficácia.
Selecione um item em cada área para a semana. Implemente e avalie. Quarta, comprometa-se a anotar atividades específicas de afinar um instrumento nas 4 dimensões, todas as semanas. Entre em ação e depois avalie seu desempenho e resultados.